Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas 3 Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo Espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata. Estamos começando agora mais uma edição deste programa que é feito especialmente com todo carinho para você e para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. E eu já alerto você de que em todos os quadros do programa nós vamos abordar temas direcionados à doutrina bíblica, com detalhe, com a linguagem ou com linguagens direcionadas para todas as idades. Eu convido você a nos lembrarmos da parábola da grande ceia e de uma situação que é descrita nesse texto bíblico, onde o rei, o dono da festa, identifica uma pessoa que foi convidada e que estava na festa, mas não estava vestida com vestes nupciais. Essa pessoa foi colocada para fora da festa e, embora desejasse estar ali, não estava trajando as vestes que lhe permitiam permanecer. A lição que esse texto nos traz é que há condições para que participemos da festa do Rei, da festa eterna de Deus. O Senhor Jesus, que foi quem proferiu essa parábola, queria nos ensinar não apenas a sermos vigilantes, mas que para participarmos de sua festa é necessário atentarmos para a doutrina do Pai, para seus ensinamentos e para a salvação como ato e processo. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo os pastores Daniel Moreira e Sérgio Souza e nós vamos conversar sobre a primeira Páscoa, a importância de vivermos o processo da salvação e que devemos atentar para não ficarmos de fora da festa de Deus. Logo após, no quadro Organização e Método, a doutora Késia Nunes falará sobre a educação dos filhos no temor do Senhor. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai ensinar a introdução facilitada do louvor Orar Faz Bem, hoje para a escaleta. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Sara Azuri abordará o tema Caminhando na Luz. Assista agora ao quadro Lições do Manaim. E nós estamos começando agora o quadro Lições do Manaim. Esse quadro que, já falamos sobre isso antes, né? Ele fecha a semana. A gente passa um período onde numa escola bíblica dominical são feitas as perguntas, na escola bíblica dominical seguinte essas perguntas são respondidas, a gente vem tratando isso ao longo da semana nas nossas diversas mídias e a gente conclui essa série, essa sequência com o programa Anunciando o Evangelho Eterno aqui no quadro Lições do Manaim.
E mais uma vez estamos juntos aqui, eu, pastor Daniel Moreira, o pastor Sérgio Souza. Queridos, a paz do Senhor, uma bênção encontrá-los mais uma vez. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos, queridos. Glórias a Deus, é uma bênção essa nossa conversa, na verdade a meditação na palavra e na própria escola bíblica, não é, Josias? Isso. Pai do Senhor, você, o Daniel e a todos. E a todos. Bom, vamos fazer uma coisa. Todo o programa, quando a gente começa o quadro, eu explico aqui o que é esse QR Code que está aparecendo aí na tela, né? Esse quadradinho, pintadinho, branco e preto, e o que significa. Hoje eu vou fazer o seguinte, vamos pedir para os pastores aqui explicarem. Então, um explica o QR Code do começo, outro explica o QR Code do final. Quem quer começar dos dois? Se você apontar a câmera do seu celular para esse quadradinho, que é QR Code, você será direcionado para um número de WhatsApp e nesse número de WhatsApp você vai poder enviar a sua participação, o seu comentário daquilo que você avalia do programa, da experiência que tem com o programa, da bênção que é o programa para a sua vida. Esse QR Code, nesse início, é para essa finalidade. Muito bem, Amém. Tá explicado aí, melhor do que eu explico. E você pode mandar por texto ou também pode enviar um vídeo de até 30 segundos falando isso aqui que o pastor Daniel falou, né? A importância do programa para a sua vida, para a sua família, para a igreja que você faz parte, enfim. Vamos então trazer aqui duas mensagens que foram enviadas para nós a partir do programa anterior, do QR Code apresentado no programa anterior, para você ver qual é a experiência e quem sabe no programa que vem será o seu comentário, a sua participação que será trazida aqui no início, aqui na abertura do quadro Lições do Manaim. Solange Fernandes, do Rio de Janeiro, mandou a seguinte mensagem para nós ali pelo WhatsApp usando o QR Code. O programa é uma bênção para todos. Eu, em particular, me regozijo com as revelações recebidas e volto a assistir sempre. É um descanso no Senhor conhecer esta obra do Espírito que compartilha uma doutrina maravilhosa. Obrigado, Solange Fernandes, do Rio de Janeiro. Josias, Diga, essa Sérgio. expressão dela, descanso no Senhor, ela fala da obra do Espírito e também da própria doutrina. Da doutrina. E aí eu quero só chamar a atenção, porque, na verdade, a vida, no dia a dia, é uma vida difícil. Traz o cansaço, Esgotamento. o esgotamento, as adversidades, os desafios. Agora, o nosso descanso é exatamente na palavra, na doutrina, Na comunhão. na presença de Deus, na comunhão. E quando ela fala da obra, por quê? Porque a operação do Espírito Santo no nosso meio nos dá muita segurança de que nós estamos fazendo, na misericórdia do Senhor, a coisa certa. Glória a Deus. Nós não estamos atirando a esmo, andando sem rumo. Uma sequência Uma profética. sequência profética, um governo do Espírito Santo que nos dá esse descanso. A Glória a doutrina é Jesus. maravilhosa mesmo. E aí a gente lembra de Jesus falando, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, ou em outra versão, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É o nosso descanso. Glórias a Deus. Glória a Jesus. Vamos lá, vamos ler uma outra mensagem que foi enviada agora por Denival César, de Salvador, Bahia. E Denival diz o seguinte, o programa tem sido um alimento forte. As revelações da palavra nos assuntos trazidos são como nutrientes indispensáveis para o fortalecimento dos membros do corpo. Glória a Deus. Também direciona a palavra como aquilo que, primeiro, traz descanso, segundo, traz a saúde espiritual. Né? É o sustento. É o sustento. Nutrientes. Glória a Jesus. Vamos lá. Bom, agora a gente vai trazer para você aqui 2 vídeos que foram enviados. Um deles veio de Linhares, do Estado do Espírito Santo. Nosso irmão Cristiano gravou e mandou para a gente. E outro veio lá do Nordeste, da Paraíba, João Pessoa, e que foi gravado pelo nosso irmão Daniel. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Cristiano Kumisk. Eu sou obreiro da Igreja Cristã Maranata, da cidade de Linhares, do bairro Conceição. Ministério do pastor Alex Demo. Eu gostaria de dizer a todos que o programa Anunciando o Evangelho Eterno, ele tem sido uma grande bênção na vida da igreja, nos mostrando assim a bênção espiritual, nos ensinando sobre marcadores proféticos, sobre a vigilância, nos mantermos vigilantes nesses últimos dias.
e tem sido uma grande bênção para toda a igreja. Eu quero parabenizar aos pastores responsáveis, que têm agido com muita sabedoria, e que assim continuem, que Deus continue abençoando, e que a cada programa que passa, temos um despertamento espiritual para nos mantermos vigilantes nesse último momento. Despeço de todos com a paz do Senhor Jesus. Abraços fraternais. Meus irmãos, a todos a paz do Senhor. Me chamo Daniel, pertencente à Igreja da Torre, na cidade de João Pessoa, no estado da Paraíba, ministério do pastor Gilberto, e queria relatar a minha experiência com o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que tem sido uma bênção de enriquecimento doutrinário para as nossas vidas. Um grande aprendizado, os quadros, as aulas, os momentos de comunhão pelo qual nós passamos na presença do Senhor, tem sido uma bênção e tem enriquecido e nos dado forças para a nossa caminhada e fortalecido a presença do Senhor e a comunhão do Senhor nas nossas vidas. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Obrigado ao irmão Cristiano, obrigado ao irmão Daniel e ao Denival e a Solange, que enviaram as suas mensagens também por escrito. E aí você já sabe, quer participar, quer que a gente tenha a ciência, que a gente conheça o seu pensamento acerca do programa, é só apontar a câmera do celular para o QR Code e responder ou enviar uma resposta, uma mensagem, né, uma participação sua, falando sobre a importância desse programa. Bom, a gente vai começar aqui abordando, e na última escola bíblica dominical, nas respostas às perguntas, foi abordado ainda o aspecto ligado à primeira Páscoa, ao livro do Êxodo, né, a saída e alguns aspectos, né, alguns detalhes daquela saída que nos chamam a atenção para nós entendermos a aplicação profética para a nossa vida, para os nossos dias. Aliás, a Bíblia, a palavra viva, né, ela tem essa característica. Tudo que nós lemos lá, embora retratem, às vezes, até episódios históricos, mas tem uma aplicação profética para nós hoje. Revelar Jesus como Salvador. E sempre. Propósito principal. Né? Sempre aponta para o Senhor Jesus. Então, nós vemos o seguinte, e aqui a gente volta a uma expressão que é muito nossa, da Igreja Cristã Maranata, e que deixa muito claro qual o nosso entendimento, qual o nosso alcance em relação à salvação, que é aquela expressão salvação, ato e processo. Como é que a gente associa esse momento da saída do Egito, que o povo de Israel saía do Egito, com salvação, ato e processo? Primeiro foram aquelas pragas, juízos. Era um preparo para a saída. Inclusive, só um detalhe, a palavra praga, no original, no hebraico, é calamidades, sabia? Amém? Que é o que a gente vive hoje. Exatamente. Então, esses juízos, essas pragas, eram um preparo para a saída. Naturalmente, veio muito sofrimento. O povo de Deus, porém, foi preservado. Mas agora, Josias, no instante da saída em si, aquela orientação da Páscoa, ou seja, das famílias se reunirem em torno de um cordeiro, assado ao fogo, tudo aquilo que está descrito na palavra, nós já mencionamos, não era para um objetivo somente naquele momento. Aquelas orientações não se destinavam a livrar os primogênitos da morte nos lares dos hebreus e apenas isso. Isso já seria maravilhoso, mas era muito mais. Era, na verdade, um conjunto de orientações ou de revelações que acompanhariam o povo naquela jornada que estava tendo início. E hoje, para nós, da mesma forma, para o homem, salvação é um ato, começa com um ato. Verdade? Deus me elege, eu recebo um chamado através do Senhor Jesus, tenho um encontro, uma experiência, eu aceito Jesus como meu Salvador, é um ato. Isso teve um dia, uma hora, uma ocasião, um momento, mas ali por diante se inicia um
processo em santificação do Espírito Santo. E nós vamos ver que as orientações dadas aos hebreus são profeticamente as mesmas que nós precisamos para completar o processo até a volta de Jesus. E corroborando, Sérgio, o que você está dizendo aí, a pessoa pode perguntar assim, sim, mas onde está o ato lá no Êxodo? E onde está o processo? Muito bom falar isso. O ato está a partir do momento que eles obedecem à revelação. Eles aceitam a palavra de Deus. Eles aceitam o projeto de Deus, que era o cordeiro. Sacrificar o cordeiro, passar o sangue na veiga, no umbral. Já detalhamos muitos detalhes, né? No último programa, né? E o processo? O processo foi a caminhada até a Canaã celestial. É a mesma coisa hoje, né? Se você aceitar a palavra, se você aceitar o conselho de Deus, aceitar o projeto de Deus, que é o cordeiro dele, que é Jesus, é o ato. Mas a partir daí começa o processo até a Canaã celestial. E nas orientações, nas ordenanças dadas por Deus, na saída ou no momento da saída, estava também estampada a supremacia de Deus e a necessidade de que o povo obedecesse. Porque sem obediência, o Senhor, eu creio, Josias e Daniel deixou isso muito claro. Eles tinham que crer na palavra de Deus. Vocês têm que crer, tem que me obedecer. Se eles não crescem, assim que vocês vão vencer. Quem crê está salvo. Mas quem não crê, não vai ser, não. Já está. É o que teria acontecido com eles. Tanto que, como pés, cabeça, fressura, teve aquela outra palavra, ninguém sai de casa. Até que chegue amanhã, ou seja, que o dia vire, o novo amanhecer, a noite passe, ninguém vai sair de casa. Isso é muito profundo para nós hoje, não é, Daniel? Muito profundo. Tudo, né? Só reforçando, cada detalhe do projeto não é da cabeça de Moisés nem de Arão. E disse Deus a Moisés. Projeto de Deus. Então, cada detalhe do projeto de Deus para a saída, tudo era maravilhosamente profético. Glória a Jesus. É interessante que você vê aqui na figura de Moisés, de Arão, aquele que tem a responsabilidade de reverberar para o povo a vontade de Deus, né? Então, quando a gente fala de uma obra do Espírito Santo, a gente não está falando simplesmente de uma religião que tem as suas liturgias, que constrói a sua teologia. Não, nós estamos falando, nós não temos interesse em nada disso. Nosso interesse é transmitir ao mundo a vontade de Deus. Glória a Deus. Aquilo que ouvimos, como Paulo diz, né? O que eu recebi do Senhor é aquilo que também vos ensino. Então, essa é a direção e o papel da igreja nesse contexto. Vamos lá, vamos ler um texto, você tocou nesse assunto, Sérgio, inclusive, agora. Êxodo capítulo 12, verso 22, que é um dos detalhes, um dos aspectos estabelecidos, ou alguns aspectos estabelecidos por Deus para a Páscoa, diz o seguinte o texto: então, tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Então, aqui a gente tem alguns aspectos, dentre eles um que você... Que era um período. Ó, neste tempo, ninguém pode sair de casa. Eu vou fazer aqui um comentário e passo para o Daniel. Mostrando, você citou há pouco, a salvação como ato e processo. Ou seja, você aceitou Jesus hoje. O caso foi dia 15 de maio de 1983. Já se foram 40 anos. Mas eu não posso sair de casa. Ou seja, eu não posso sair do caminho, abandonar a minha fé. Tem uma jornada, tem um tempo ainda a percorrer, e eu não sei que tempo é esse. Não é isso, Daniel? Exatamente.
esse aspecto que você falou é outro aspecto, que eu falo, vou dizer uma expressão aqui forte, né? Que é realmente o que nós sentimos e consideramos gloriosamente profético. Amém. Porque não sair de casa é você estar na comunhão. Então eles estavam na comunhão, a família reunida, em volta do cordeiro assado, lá fora a marca da salvação, da libertação, da obediência e da fé na palavra de Deus, que era a marca do sangue. Né? Então, eles iam passar aquele período da noite, porque a questão não é amanhã, o outro dia, não. Amanhã, o amanhecer. Então, nós estamos passando esse período da noite. Amém. Mas o novo dia vai raiar e nós, como Israel, não estaremos mais no Egito. Glória a Deus. Que é esse tipo do mundo. Estaremos na eternidade. Glória a Eu Deus. só coloco o seguinte: nós três aqui fomos um dia chamados para o ministério, estamos pastores. Quantas vidas você já batizou, desceu as águas, você não deve lembrar. Não lembro. Nem eu, nem o Daniel. Quantas mensagens já pregamos, você tem suas funções na rádio, nos Manaíns. Daniel já viajou para muitos países pregando a palavra, em seminário. Glórias a Deus por tudo isso. Agora, nós temos que permanecer na casa. Porque se Na comunhão do qualquer corpo, um de nós qualquer um mesmo. sair, tudo que foi feito para a nossa salvação, aquilo que nós fizemos, uma mensagem, uma vida abençoada, por uma palavra entregue, essa bênção fica naqueles corações. Agora, aquilo que nós fizemos, tendo havido um desvio, uma negação da fé, tudo se perde. Para nós, o valor acabou. Eles estavam protegidos, guardados, entre aspas, debaixo da salvação de Deus, enquanto estivessem na comunhão, unidos dentro da casa. E a casa cercada, marcada com sangue. Exatamente. Se saísse da casa, a pessoa podia sair? Podia. Claro. É livre-arbítrio. É isso mesmo. Mas ele não estava mais agora debaixo da salvação, da preservação, da libertação e da promessa de Deus. O valor está na fidelidade. Deixa eu puxar esse gancho que você acabou de colocar aqui, o valor está na fidelidade, e dentro de tudo isso que vocês acabaram de dizer aqui, quer dizer que o camarada, ele podia estar com a família, ter o cajado, lombo cingido, sandália nos pés, ter o cordeiro, Comer o ervas cordeiro, amargosas, tudo tudo certinho. certo. Saiu da porta, perdeu. Acabou. Anulou o Muito projeto de Deus para a vida dele. Não foi Deus que anulou. Não. bom. Ele anulou. Foi a desobediência. Exatamente. Você faz sua escolha. Ah, mas eu já fui. Eu, durante 20 anos, eu fiz isso aqui. Acabou. Eu já anulou. tenho fundo de garantia. Não, acabou. Não existe isso. Não existe fundo de garantia, Daniel. Vamos lá, vamos ver isso na Bíblia? Amém. 2 Pedro, capítulo 2, versos 21 e 22. A Bíblia é clara quando diz o seguinte: porquanto, se, depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. É um juízo definido, claro. Muito claro. Muito contundente. Né? Não tem meio termo. Não. É sim, sim e não, não. Né? Depois de ter escapado, quer dizer, e outra coisa, né? Assim, o último estado pior do que o primeiro. Isso aí é muito sério. É porque a pessoa, vamos lá, um homem, uma pessoa, é um pecador, com a vida toda errada, enfim. Aí chega um momento que tem uma experiência, é liberto pelo Senhor,
os pecados são perdoados, é recebido como membro da igreja fiel, desce as águas, batizado com o Espírito Santo. Em tantos casos é usado para pregar, profetizar, visita, faz isso, aquilo. De repente, aquela pessoa abandona. Aqui, ó. O último estado é pior do que o anterior. Era melhor nunca ter aceitado o Senhor. Isso que está na palavra, Tá na Josias. palavra. Por quê? Lembra daquela passagem que o Senhor Jesus diz que a casa arrumada, aí tem um espírito do mal, aí vem, acha a casa adornada, etc., vazia, traz mais 7. O estado é muito pior. 7 vezes pior. 7 vezes pior. Deixa eu falar aqui, nessa câmera, olha só. Algumas pessoas podem até comentar que aqui na Igreja Cristã Maranata nós somos muito duros. Não. Nosso papel aqui é o papel de Moisés e Arão. É verdade. É a verdade. É dizer a você que está nos assistindo aquilo que a Bíblia diz. Você prefere conhecer a palavra, a verdade, e saber como deve se preparar? Ou você também pode usar a Bíblia só nos versículos de promessas, né? Isso aí é uma opção que cada um tem. O texto na Páscoa diz que o cordeiro precisava ser comido todo. Amém. Não era só o filé mignon do cordeiro. Tem que se alimentar do cordeiro todo. Isso aqui é Bíblia. Nós estamos falando Bíblia. Não somos nós que estamos dizendo. O Senhor está dizendo aqui, através da sua palavra. Então, por isso, a nossa posição, muitas vezes, enfática, mas no sentido de que todos conheçam a verdade e, por ela, alcancem a bênção da salvação. Glórias a Deus. Mas vamos lá. Havia uma orientação na hora em que o Senhor define os detalhes da Páscoa acerca de quem não poderia participar da Páscoa. Tá? Então, entendemos a Páscoa como a festa que o povo viveu e que precedeu o momento da saída, com todos os detalhes que nós aqui já estamos há algumas semanas abordando. Mas, dentre esses detalhes, havia também uma sequência, havia uma relação de pessoas que não poderiam participar dessa festa. Não havia lugar para elas nessa festa. Vocês querem fazer algumas abordagens acerca dessas pessoas? Eram alguns grupos, né, algumas pessoas. Havia um critério. E que nos chama a atenção porque algumas coisas não fazem sentido racional. O assalariado não podia participar da Páscoa. Mas é importante dizer que essa expressão assalariado é a mesma expressão do jornaleiro do filho pródigo. Ok. É aquele que está ali não por ser ou por querer ser povo de Israel. Ele estava ali porque ele estava prestando um determinado serviço e ele não tinha nenhum compromisso, não tinha nenhuma... aquilo não estava na raiz dele, ele não queria... Ele só foi... Você chama a pessoa, vem aqui, assalaria ele, né? Paga uma empreitada, ele vem, faz um trabalho, depois vai embora. Como o estrangeiro, como o filho a mesma do coisa. estrangeiro. Exatamente. O que comer pão com fermento. A sequência exatamente é essa, né? É o que comesse pão levedado ou com fermento, o estrangeiro e o seu filho, o assalariado e o incircunciso. Então, todas essas restrições têm caráter profético e nós podemos detalhar esse caráter profético. Vamos por parte? Vamos começar com o estrangeiro? O que é o estrangeiro? O estrangeiro, nós estamos no Brasil. O cidadão brasileiro, ele goza de uma série de prerrogativas de direitos. Alguém vem aqui como estrangeiro, nem de perto, ele tem os mesmos direitos que um brasileiro, no caso do nosso país e de todos os demais. Então, o estrangeiro fala daquele que não tem o mesmo sangue, a mesma identidade, falando literalmente, e no sentido profético e espiritual, é aquele que não tem essa identificação como crente em Jesus, ou seja, ele não possui compromisso com o seu reino, com a sua pátria,
que é a pátria celestial. No dia que essa questão foi apresentada, eu cheguei a comentar lá na transmissão, um aspecto interessante também é que é aquele que está sob outro governo. O governo dele é outro. Exatamente. Não é, coisa, hein? ele não está sob o governo, ali no caso do povo de Israel, é o governo de Deus. Né? Exatamente. Bom, Agora, fala, Daniel. tudo isso é um aspecto profético, né? Claro. Né? É porque é o que você falou agora há pouco, assim, parece meio ilógico, né? Estranho, mas é porque tudo isso era uma aplicação profética dentro do projeto da salvação. Né? Maravilhoso. Vamos ler aqui a palavra no Novo Testamento? 1 João capítulo 2, verso 19, diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. São Exato. estrangeiros. Somos estrangeiros. Perceba que aqui, na primeira carta do apóstolo João, nós estamos falando de uma realidade da igreja primitiva, quer dizer, já é uma aplicação profética dessa palavra ou dessa orientação lá do Êxodo e que também podemos entender e podemos perceber isso nos nossos dias, no momento da saída da porque igreja. fala daquele que passou um tempo da sua vida no meio do povo de Deus, no caminho, recebendo todos os benefícios da salvação, e saiu por quê? Porque ele não era genuinamente um cidadão do céu. E algumas vezes até foram usados. Claro, Eu trago um testemunho. servos, homens, até pastores. Eu trago por que testemunho não? da minha família. Quando meus pais conheceram a obra e eu vim para a obra, você estava contando o dia da sua conversão. Eu não sei o dia da minha conversão, até porque eu devia ter 6 para 7 anos quando eu vim para essa obra e depois tive experiência ainda na adolescência, enfim. Mas as pessoas que oraram e pagaram um preço diante do Senhor por 6 meses, esperando que o Senhor dissesse, está na hora para evangelizar a minha família, ou para trazer a minha família para a obra, essas pessoas saíram. Né? Não eram de nós, mas aprouve ao Senhor usá-las naquele momento para que a minha família chegasse para essa obra. Bom, outro aspecto que a gente pode considerar aqui e a gente começou a tocar no assunto, é o assalariado, né? A situação do assalariado. O Sérgio é advogado, sabe muito bem essa questão trabalhista, mas como é que a gente aplica o assalariado? Bem, vamos direto ao aspecto profético. O assalariado também não podia participar da Páscoa. Por quê? Porque o assalariado, ele aponta, ele fala daquela pessoa que quer o evangelho, Sérgio, somente para os interesses terrenos e materiais. Entendeu? É uma bênção para um casamento, ele quer uma bênção para uma cura, ele quer uma bênção de prosperidade. Então ele só quer o evangelho para esta vida. E a palavra diz que se crermos só para esta vida, queremos a bênção só para o salário desta vida, nós somos as mais miseráveis. Deixa eu ler logo esse texto que o Daniel citou aqui, porque já está na agulha para a gente aqui, que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19, que diz assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, assalariado. Somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, é o assalariado. É aquele que o interesse dele é apenas num resultado imediato e depois ele vai embora. Ele não pensa na eternidade, ele não pensa na vida eterna. E pode ser literalmente alguém que de alguma forma tinha um ganho. Perdeu aquilo, um ganho material. Exatamente. Eu não tenho mais interesse. Exatamente. Né? Não tem mais interesse. Eu queria fazer um comentário só, rapidamente, porque há alguns aspectos aqui, o que come pão levedado, né, o estrangeiro e seu filho. Quer dizer, o filho do estrangeiro. A gente falou sobre o estrangeiro, mas de maneira simplificada, o filho estrangeiro é aquele que é gerado nessa mentalidade. Claro. Né? Claro. Aquele que às vezes até nasce no nosso meio, mas ele é gerado. No aspecto profético, ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Não. Ele tem a mesma mentalidade de quem o gerou, que é o estrangeiro.
ele não fala a mesma língua, ele não tem o mesmo sangue, ele não tem identidade, ele não tem compromisso com o reino. E ele se desenvolve assim, né? É. Ele já nasce nesse ambiente, vai crescendo, vai aprendendo outra língua, é outro governo, e por aí vai. Mas me permita, nós estamos aqui falando de, vamos lá, do estrangeiro, do filho do estrangeiro, mas nós estamos ainda no período da graça. Muito bom. Então, é possível que alguém que esteja participando neste momento conosco se identifique, a minha situação espiritual hoje é essa. Sem um compromisso com o reino, eu fico angustiado, sofro, eu não suporto as batalhas da vida, porque o meu interesse é o que está aqui neste mundo. Mas hoje você pode pedir uma bênção ao Senhor. Senhor, me dê uma libertação, que o poder do sangue de Jesus venha sobre meu coração, minha mente, e o Senhor vai te abençoar e vai te fazer ser, no quesito, no ponto espiritual, profético, um filho de Deus. E só reforçando, né, Sérgio, nós não temos nada contra os estrangeiros. Não, ao contrário. Que Até porque o Brasil é uma mistura de gente. Exatamente. Nós estamos falando aqui do aspecto bíblico espiritual. Somente espiritual. A aplicação profética exatamente. Vou deixar desse isso bem texto. claro. Perfeito, muito bom, Daniel. Mas dentro desse contexto que vocês falaram agora, nós temos ainda o incircunciso, ou seja, essas situações identificadas aqui, elas são passíveis de correção do ponto de vista espiritual. Amém. E, inclusive, nesse caso aqui, até porque a circuncisão era uma demanda do Senhor para o povo de Israel no Velho Testamento. Ok. Né? Não é uma demanda para a igreja. Não, no Novo Testamento. No Novo Testamento. Mas o que nós extraímos daqui é a aplicação profética Isso. para nós hoje. Então, qual o significado desse grupo, o incircunciso? Já o incircunciso é tipo daquele que tem uma aparência de crente, mas de fato, ele não se converteu. E, obviamente, não tem os sinais, as marcas da conversão, porque a circuncisão era uma marca que ficava. Amém. Muito bom. Vamos ver na palavra? Isaías 29:13 diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Acredito que esteja muito claro, Tá né? claro. Está muito claro. Vive a aparência, vive a religião, mas não vive obra. Amém. Não tem uma experiência com o Espírito Santo de Deus. Bom, uma coisa que esse tema e esse texto bíblico permite é que fiquemos semanas falando sobre Sem ele, dúvida. porque é muito rico. É rico em detalhes e rico em aplicações Glórias a proféticas. Deus. E aí eu faço uma pergunta simples para vocês dois, até bastante objetiva. A igreja hoje, ela vive a festa da Páscoa? Claro. Glórias a Deus. Jesus está às portas. A igreja grita, Maranata, junto com o Espírito Santo, pedindo, vem, Senhor. A igreja tem na porta, na verga e na ombreira da porta do seu coração a marca da salvação, Glória a a Deus. marca do sacrifício. Mas Jesus não está morto, Amém. ele está vivo. A sua palavra é alimento forte para alimentar o corpo, que é a igreja, para a saída, né? E o nosso destino é a Canaã celestial. E mais, a igreja na casa. Então, a igreja, neste momento, dentro de casa, ou seja, no corpo, A comunhão. nós temos todos os recursos que nos são necessários. Glória a Jesus. Não precisa ir para nenhum outro canto. É no corpo. E a igreja tem uma Não grande vai vantagem. parar. Não. Tem uma grande vantagem sobre Israel. Porque lá, na saída do Egito, eles comeram cordeiro e o tempero era ervas Amargosas. amargosas. Apontando para quê, pastores? Para o sofrimento do Senhor Jesus. Amém. Mas, quando Jesus inaugura o Novo Testamento, Glória a Jesus. ele vai comemorar a Páscoa, ele substitui
as ervas amargosas pelo vinho. Interessante é que todos eles eram judeus, sabia que na Páscoa tinha ervas amargosas, mas ninguém contestou, Olha, né? Porque ali começa a nova aliança, o Novo Testamento. bendito seja o nome. Então Glória a o Senhor Deus. Jesus ele levou sobre si as nossas dores, as ervas amargosas, para nos dar o vinho, a alegria da salvação. Glória a Jesus. Bom, a gente já está caminhando para o final e eu vou pedir a Daniel para trazer aquela palavra final para os irmãos. Antes, contudo, há um aspecto na Páscoa que sempre me traz uma alegria muito grande e que eu gosto sempre, quando eu prego sobre esse assunto, muitos irmãos já ouviram, inclusive, dizer isso, a característica dessa festa que é diferente de todas as outras festas que existem, ou uma das características dela, é que é uma festa que comemora uma coisa que ainda vai acontecer. Glória a Deus. Você se alegra primeiro e vive a bênção depois. Amém. Assim foi no Egito, Interessante. assim foi com Jesus, assim é com a igreja hoje. Glória a Jesus. Nós estamos Maravilha. nos alegrando por alguma coisa que em breve, Amém. né, Pela fé. pela fé, é a Glórias festa da a fé. Deus. É. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel, a palavra é sua. Queridos, a bênção de Deus em favor do homem, a partir da sua fé em Jesus, envolve, abrange a vida eterna e todos os demais benefícios que acompanham o crente enquanto ele ainda está neste mundo. Mesmo em meio a crises agudas que assolam o mundo, a igreja fiel está sendo preservada por esses recursos celestiais. Contudo, é necessário estarmos atentos ao fato de que não basta aparentarmos sermos servos de Deus ou frequentar uma igreja. É fundamental termos um coração convertido e totalmente inclinado a ouvir e obedecer à voz do Espírito Santo. Glórias a Deus. Louvado seja o nome Glória a do Senhor. Jesus. Olha só, Sérgio, Agora sou eu. apareceu lá na tela o quadradinho lá, o QR Code. Agora é com você. Que é diferente daquele primeiro. Este agora, você apontando a câmera do seu celular, vai ser direcionado para o número do WhatsApp e lá estará uma questão, uma proposta, para que você possa meditar na palavra e responder, nos enviar a sua participação. Essa questão sempre coincide com uma daquelas perguntas da Escola Bíblica Dominical, porque, como todos sabem, este programa, o objetivo dele é reverberar um pouco mais a Escola Bíblica Dominical. Então, participe, aponte aí agora, o Josias vai ler dois comentários do assunto da semana passada. Exatamente. Na semana passada, os irmãos apontaram a câmera Na do celular. verdade, o assunto de hoje, Exatamente. mas da questão trazida Que foi na semana trazida na passada. semana passada. Uma das coisas, inclusive, Sérgio, que é interessante, quando você aponta a câmera do seu celular para o QR Code agora, você já vai ficar sabendo, né, o que nós vamos abordar na semana que vem. Isso aí. Então, você já se antecipa e fica sabendo. Porque tem muita gente que é curiosa, né? Vai, nem que seja por curiosidade, mas vai lá, aponta a câmera do celular e já fica sabendo. Então, vamos lá. Na semana passada, os irmãos que apontaram a câmera do seu celular, eles foram redirecionados e ali aparece a pergunta. E como a pergunta tem alguns, são 5 subtópicos, 5 tópicos que a pergunta tem. Então, a pergunta era o seguinte: lendo o livro de Êxodo, capítulo 12, relacione quem não poderia participar da Páscoa e faça a aplicação profética de cada caso, que foi o assunto que nós tratamos aqui. Então, tem aquele que comer pão levedado, o estrangeiro, o filho do estrangeiro, o assalariado e o incircunciso. Vamos ler aqui 2 respostas que foram enviadas para nós. Uma de Marlen Cruz, que é de Camboriú, Santa Catarina, e que diz o seguinte: aquele que come pão levedado é aquele que não conhece a palavra revelada, ou aquele que se alimenta da palavra que não é a palavra revelada, né? Tá fazendo uma abordagem aqui, uma aplicação daquilo que ele falou. O estrangeiro, ele diz o seguinte, que é aquele que não está inserido no corpo. Muito bom. O filho do estrangeiro é aquele que não foi gerado pelo Espírito Santo,
corroborou com aquilo que foi dito também aqui. O assalariado é aquele que participa da obra por interesse próprio, e o incircunciso, aquele que é incrédulo e rebelde e não teve uma experiência pessoal com o Senhor. Muito bom. Muito bom, né? João Márcio Almeida, de Goiânia, Goiás, respondeu o seguinte, vamos lá. Aquele que comer pão levedado, ele diz o seguinte, a letra A, aquele que mistura a palavra com filosofia, teologia e razão. É interessante porque pão levedado é o pão misturado com fermento, né? Então isso aqui é o fermento, que ele já ressalta aqui como filosofia, teologia e razão. Letra B, o estrangeiro, ele diz o seguinte, é aquele que não tem o mesmo sangue, a mesma identidade e não fala a mesma língua. Letra C, o filho do estrangeiro, é aquele que não foi gerado pelo Espírito Santo. Letra D, o assalariado, é aquele que quer bênçãos só para esta vida, ou seja, é aquele que é materialista. E a letra E, que é o incircunciso, ele diz o seguinte, aquele que não tem as marcas da salvação. Olha, que maravilha, Muito né, bom, Daniel? né? Muito interessante. Na verdade, a gente podia fazer só esse final, né? Aliás, não só na escola bíblica dominical, ou não só aqui, mas também na escola bíblica dominical, é impressionante como as respostas enviadas pelos irmãos são precisas, são claras, são diretas. Amém. Né? Às vezes até o pastor Gideuti fala assim, não vou nem tocar mais no assunto, porque já ficou tudo esclarecido aqui, né, pelas respostas enviadas pelos nossos irmãos de todos os lugares. Bom, chegamos então ao final do programa. Olha a Deus. Né, e na expectativa, debaixo da bênção do Senhor, de continuarmos nos encontrando semanalmente e tratando desses assuntos aqui. Daniel, Sérgio, a paz do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Sérgio, Pai do Senhor a todos amados. Pai do Senhor Daniel, Josias e a todos. Glória a Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É o que diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 9, verso 10. E um dos aspectos da nossa vida, no qual precisamos de muita sabedoria, é a criação dos nossos filhos. Hoje, no quadro Organização e Método, a doutora Késia Nunes vai abordar o tema A Educação dos Filhos no Temor do Senhor e vai usar como base a experiência de obediência de Esther. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. No mês de agosto, o Grupo Organização e Método inicia um novo tema. Estamos juntos, empenhados em consolidar a nossa casa mediante os desafios deste tempo do breve, do preparo da família como igreja fiel. Por orientação do Senhor, vamos tratar do tema Educação dos Filhos no Temor do Senhor, tomando como referência o livro de Esther. Nesta aula, o texto que nos acompanha se encontra em Esther 2:10. Esther, porém, não declarou seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Qual o cenário desta história? Aproximadamente 500 anos antes de Cristo, após a invasão em Jerusalém, o povo de Deus estava sob o domínio do reino persa e, na ocasião, o rei Assuero, também conhecido como Xerxes, reinava sobre 127 províncias. Para mostrar suas glórias e riquezas, ele deu uma festa com duração de 180 dias para as autoridades do reino e, em seguida, uma festa com 7 dias para todo o povo. A rainha Vasti, sua esposa, não participou da festa. Decidiu oferecer outro banquete para as mulheres. E quando foi chamada para estar junto ao rei, ela negou. E o rei não aceitou mais Vasti na sua presença e reuniu moças de todo o reino para eleger uma nova rainha. E quem era Esther? Uma órfã em terra estranha, uma jovem judia sem pai nem mãe. Nasceu neste tempo e foi criada por um parente, um primo. A jovem não tinha privilégios, mas o propósito dessa família era servir o Senhor. Em 3 aulas, nós vamos destacar 3 características que marcam a relação da Esther com o Senhor, a família e a sociedade. E o que aprendemos com ela e que devemos ensinar aos nossos filhos para combater as mentiras deste tempo.
obediência, valores e sabedoria. Hoje vamos tratar da obediência. Esther era obediente a Mardoqueu, que representava seu pai. O capítulo 2 registra que ela não declarou sua parentela em obediência à orientação dada por Mardoqueu. E ainda foi atenta às orientações de Hegai, o eunuco, a autoridade local. Ela não agiu por conta própria. A obediência gerou muitos frutos. Primeiro, proteção e vínculo. Depois, fortaleceu a sabedoria, a atenção e a disposição para cumprir o que era necessário em tempos difíceis, em momento em que ela deveria agir sem a família. Bem, mas vocês acham que a jovem Esther decidiu ser obediente nessa idade? É mais provável que ela tenha sido ensinada desde a infância, o que gerou confiança para a decisão de ser obediente nessa fase. E nós, pais, mães responsáveis, estamos ensinando obediência aos nossos filhos? Estando sendo intencionais na educação que damos a eles? Somos autoridade em que eles devem obedecer e confiar? Vocês sabem o que significa obedecer? Nós aprendemos duas coisas. A primeira é que obedecer aos pais é agir sem desafiar, sem desculpa e sem demora. Mesmo sem querer ou entender, é preciso obedecer. Quanto menor a criança, menos sentido fará a obediência. Se formos esperar fazer sentido, não teremos obediência, teremos acordo. E isso é uma armadilha para a autoridade dos pais. E a segunda coisa que aprendemos é que o foco da obediência é sempre a motivação do coração e não apenas o comportamento e as ações. Está no coração o engano, o desejo inato de fazer apenas as nossas vontades. Só um coração quebrantado a Jesus pode reconhecer tanto a nossa incapacidade quanto a graça e o poder dele em nos ajudar. Então, como pais, mães responsáveis, devemos orientar, explicar, agir com amor e limites. Excesso de amor não é problema, mas falta de limites é. Então, vamos ensinar nossos filhos a obedecer os pais e a temer ao Senhor. Irmãos, qual o impacto da desobediência? Filhos que são arrogantes ao invés de autônomos, filhos que fazem o que querem, que não têm controle dos seus sentimentos, ansiedades e frustrações, são distantes dos pais e de qualquer figura que exerça autoridade sobre eles, inclusive o Senhor. Quem não obedece aos pais dificilmente vai obedecer à Bíblia e às demais autoridades, como fez Esther. Ensinar obediência é ensinar salvação. E esse ensino é função dos pais. Não podemos terceirizar isso aos professores, às escolas, às igrejas, aos cuidadores. No tempo que tivermos, vamos nos aproximar e ensinar. Vamos cuidar da salvação da nossa casa e do propósito do Senhor em nossa família. Em outras aulas, nós estudamos que para cada verdade bíblica há diferentes narrativas sendo veiculadas pela cultura, pela mídia, pela ciência, pelos filmes, pelas redes sociais, embasadas por diferentes visões, cosmovisões ou concepções de mundo. Diferentes mentiras contadas em nosso tempo. Tudo sendo acompanhado pelos pais que parecem estar dormindo, como anunciado na parábola das 10 virgens. E o que Esther nos ensina? Vamos fazer essa comparação. Ela ensina, seja obediente. Mas o que tem sido ensinado aos nossos filhos? O contrário da obediência. Uma das coisas é, siga o seu coração. Mas a Bíblia não registra isso. Ela diz que enganoso é o coração. Uma outra coisa, siga o seu desejo. Mas a Bíblia registra, fuja dos desejos da sua mocidade. Uma outra orientação do nosso tempo, siga a sua emoção, a intuição, a revolução. Mas a Bíblia registra, tenham controle nas suas ações. Irmãos, nós temos um trabalho, um propósito em família. Afinal, qual foi a função que o Senhor confiou a você, ao seu esposo, esposa, seu filho?
Ajudem a cada um a não fazer a própria vontade, mas a do Senhor. Esther não ouviu o coração. Em diferentes situações, com insegurança e medo, ela seguiu as orientações de Mardoqueu e conquistou sua segurança. Isso foi determinante para aos poucos conquistar autonomia, para se preparar para um novo desafio e para obter vitória. Nós também estamos preparando nossas famílias a serem vitoriosas no temor do Senhor. Como ensinou o profeta Isaías, o temor do Senhor é o tesouro que dá estabilidade para os nossos tempos. Nós convidamos ainda a conhecer os livros recentemente publicados pelo Grupo Organização e Método da Igreja Cristã Maranata com muito carinho para as nossas famílias. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. E nós continuamos aprendendo o louvor Orar Faz Bem. E hoje a tia Janaína vai trabalhar com você que está aprendendo a tocar a escaleta e também vai trazer a introdução facilitada desse louvor, direcionada, claro, para esse instrumento. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, crianças, adolescentes, irmãos, glória a Deus por podermos estar aqui. E vocês estão prontos para mais uma aula? Eu estou. E meus instrumentos já estão aqui, pertinho de mim. E o seu já está aí? Podemos começar? Hoje vamos aprender a introdução mais facilitada do que aprendemos na escaleta na semana passada. Do louvor, Orar Faz Bem. Vamos conhecer as notas? Primeiro na flauta doce, depois na escaleta. Vamos lá. Aqui está a notinha Dó sustenido grave na flauta doce. Esta nota é nova. Nós estamos aprendendo agora. Vamos aprender o Ré sustenido, também uma nota nova. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá, nós já conhecemos. Vamos dar então uma atenção especial para o Dó sustenido grave. Observe todos os furinhos da mão direita, da mão esquerda, fechadinhos, o de trás também. Só um buraquinho vai ficar aberto lá na notinha Dó para poder tirar essa notinha e ser Dó sustenido. Vamos ver? Mão esquerda toda fechadinha em cima, embaixo também e só, olha, este Dó natural, tudo fechadinho. Agora, ó, quando fica um furinho, nós temos o Dó sustenido. Vamos ouvir? Dó natural, Dó sustenido. Agora, vamos para a nota Ré sustenido. Fechadinho, mão esquerda acima, com o de trás também. Embaixo, nós vamos deixar os furinhos do Dó aberto e a mesma coisa na notinha Ré. Vai fechar só um ladinho, o outro vai ficar aberto. Ré, natural. E agora, quando eu puxo, ficou só um buraquinho aberto. Ré, sustenido, grave. Vamos ouvir? E nós temos a nota Mi, que nós já conhecemos, nota Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Vamos recordar com a tia? Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e notinha Lá. Muito bem, agora nós vamos conhecer a partitura. Vamos lá.
Nós já sabemos que este louvor, orar faz bem, está no tom de Mi maior. Fá, Dó, Sol, Ré. No compasso quaternário, 4 tempos para cada compasso. Lembrando que este primeiro compasso é uma anacruza. O primeiro tempo está aqui na notinha Sol sustenido. Nós já aprendemos sobre o staccato. A tia colocou o círculo vermelho para as notas que são sustenido, alterado. Nós temos pausa de colcheia de meio tempo, temos a pausa de semínima de 1 tempo, pausa de mínima na terceira linha de 2 tempos. Nós aqui temos um carrinho também de colcheia que vai ser mais rapidinho. E aqui no final também temos pausa de colcheia e pausa de semínima. Agora a tia vai solfejar as notas correspondente ao tempo. Quando você vê o dedinho da tia cair neste Mi aqui, corresponde ao 4º tempo, porque é uma anacruza. Mi, Mi, Fá, Sol. Mi, Mi, Fá, Sol. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Dó, Mi. Ora faz bem. Já vai entrar cantando. Amém? Então, nós vamos fazer assim. Vocês vão estudar todas as notinhas primeiro, que nós apresentamos no slide anterior, a posição de cada nota, porque este louvor tem notinhas novas. E na próxima aula, nós vamos tocar junto com o louvor na flauta. Agora, nós vamos ver o outro slide, que é com a escaleta. Na semana passada, a tia ensinou a introdução original, que começou com a notinha Si. Si, Mi, Fá, Sol. Esta é mais facilitada. Nós vamos fazer conforme a flauta doce faz. E aqui eu quero dizer para vocês, esta partitura está da mesma forma que está no site ciasmaranata.org.br, que tem lá, Projeto Aprendiz Júnior. Então, nós também vamos fazer da mesma forma, para quando nós nos encontrarmos ou unidos em família ou em igreja, tocarmos da mesma forma. Por isso que a tia está passando a escaleta desta forma mais facilitada. Então, vamos ver? Também vou estar solfejando, está igualzinho da flauta doce. E aqui a tia colocou o dedilhado para facilitar. Vamos lá? Mi, Mi, Fá, Sol. Mi, Mi, Fá, Sol. Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Fá, Mi, Dó, Mi. Lembrando que aqui nós temos uma linha oitava acima, como a tia ensinou na semana passada. Então, vai ser no agudo. Como nós já fizemos na escaleta semana passada, hoje a tia vai passar essa introdução facilitada na escaleta. Amém? Vamos lá? Mais uma vez, preparados? Vamos lá! Muito bom! Agora vamos combinar de vocês estudarem bastante para na próxima aula nós tocarmos junto com o louvor esta introdução, tanto a flauta doce como a escaleta. Combinado? Um grande abraço para todos vocês e até a nossa próxima aula. A paz do Senhor. Uma vez eu fui conhecer uma gruta, que é um tipo de caverna. E isso foi em uma região que fica no interior da Bahia. Quando estávamos lá dentro, o guia que estava com a gente sugeriu que todos desligássemos as nossas lanternas. A gente tinha lanterna na mão. Sabe o que aconteceu? Nós não conseguíamos enxergar
nada à nossa frente, tudo escuro mesmo. Pois é, para conseguirmos enxergar o caminho pelo qual estamos passando, temos que ter luz. Assim é a nossa vida espiritual. Se não houver uma operação do Espírito Santo em nossas vidas, como nós vamos enxergar o caminho que é o Senhor Jesus? Hoje, na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Sara Azuri abordará o tema Caminhando na Luz. Saudamos as crianças, intermediários, adolescentes e a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos estudando sobre a saída do povo de Israel do Egito e hoje vamos ver como Deus guiou o seu povo na caminhada rumo à Terra Prometida. Vamos ler a palavra de Deus? Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Êxodo 10, 23. Já aprendemos que Deus enviou 10 pragas antes da saída do Egito. A penúltima praga, houve trevas sobre o Egito. Era tão grande a escuridão que ninguém via nada. Não é nada bom viver em trevas, não é mesmo? Se andarmos no escuro, corremos perigo, pois não sabemos onde pisamos. No escuro, não conhecemos o caminho, mas se tiver a luz sobre ele, sobre o caminho, ele fica todo claro e quem anda nele vai se desviar de todos os perigos. Quem anda na luz não fica enganado, pois sabe muito bem aonde deve pisar, e a luz nos revela a verdade. O servo de Deus tem a direção segura, pois tem a luz na caminhada. Enquanto o Egito estava em trevas, nas casas do povo de Israel era diferente. Havia luz e esta luz continuou presente na caminhada do deserto, até chegarem na Terra Prometida. E como foi a caminhada no deserto? Deus providenciou tudo o que o seu povo precisava. Deu comida, água para beber e mostrou também por onde andar com segurança. Os vestidos não se envelheceram e nem envelheceu os sapatos dos teus pés, diz em Deuteronômio 29:5. O próprio Deus ia à frente do povo numa coluna de nuvem durante o dia e numa coluna de fogo à noite. Vejam que durante o dia a coluna de nuvem guiava o povo e trazia o refrigério, protegendo do forte calor do deserto. À noite, a coluna de fogo, além de iluminar o caminho, aquecia todos nas noites frias. E assim o povo caminhava com segurança, pois tinha de Deus tudo o que necessitava. Hoje Deus também nos dá tudo o que precisamos. Através do Espírito Santo, Deus nos revela os segredos da sua palavra, iluminando o nosso caminho aqui neste mundo. Na escuridão deste mundo, nós também temos a luz da palavra de Deus para nos iluminar, nos livrando dos perigos do caminho e da frieza espiritual que atinge muitos corações. Com isso, aquece a nossa alma e renova a nossa fé. Os servos fiéis têm tudo o que precisam. Tem o Espírito Santo que os faz lembrar de tudo que a palavra de Deus nos ensina. Então, quando estamos na escola, quando estamos em casa, com os colegas, nós nos lembramos dos ensinos da palavra de Deus e pedimos orientação de Deus através da consulta à palavra. Você tem caminhado na luz do Senhor? Tem se alimentado da palavra revelada? Tem alegria de estar com os irmãos em Cristo? Se você não se sente preparado para o arrebatamento, peça oração para que o Senhor te dê a alegria da salvação e te encha do seu Espírito Santo. Enquanto Jesus não vem, vamos caminhar na luz, vamos ser fiéis até Jesus voltar. A paz do Senhor Jesus. Maranata, Jesus breve virá.
Estamos chegando ao final do programa e agora é a hora onde nós falamos daquele projeto que a gente chama de Projeto 0800, aquele projeto maravilhoso, e é um projeto acessível a todas as pessoas, inclusive a você. Projeto de assistência espiritual da Igreja Cristã Maranata. Para você participar dele, você tem que fazer apenas uma ligação, e essa ligação é gratuita. O número é esse que está aparecendo aí na tela, 0800 707 3076. Quando você ligar, do outro lado da linha, um pastor vai te atender, vai te ouvir. Se às vezes precisa conversar com alguém, ele vai te ouvir. Mas também vai transmitir uma palavra da parte do Senhor para a sua vida e vai orar por você. E a gente sempre ressalta tudo isso totalmente gratuito. Se você quiser, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aí aparecendo ao lado do número e o seu aparelho já vai ser redirecionado para esta ligação. E é importante também ressaltar que nós não vamos pedir nada a você, nenhuma contribuição financeira, oferta, Pix, nada disso, é tudo de graça mesmo. Ligue sempre que você desejar ou sempre que você precisar. Quer conhecer mais sobre nós, sobre a Igreja Maranata, os seus projetos? É muito simples. Acesse as nossas redes sociais, lá você tem um conteúdo vasto sobre tudo aquilo que nós vivemos, mas também você pode baixar o aplicativo da Igreja Cristã Maranata ou o aplicativo da Rádio Manaim, que é a nossa rádio. No aplicativo da rádio você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia. Se desejar, ainda pode até compartilhar os nossos conteúdos. E aqui no nosso canal no YouTube, você tem uma quantidade notável, são quase 7.000 vídeos que estão disponíveis para você e uma programação que tanto serve a você como a toda a sua família, todos podem assistir. Mas eu quero chamar a atenção para um programa que é especial, que é a Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, em ponto, nós começamos a transmitir a nossa Escola Bíblica Dominical ao vivo, daqui da rádio ou de lá do Manaim. Você é nosso convidado a assistir, mas aqui fica um pedido. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir os nossos conteúdos, de acionar o sininho para você ser avisado e de compartilhar os links, os vídeos do nosso canal com as pessoas que precisam ouvir essa mensagem. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se o Senhor permitir, estaremos juntos mais uma vez. Maranata! O Senhor Jesus vem. Oi, Guga. Oi, Elo. Você acompanha os vídeos da Igreja Cristã Maranata no YouTube? Sim, não perco um. Que bom. E dá o seu like em todos eles, né? Quando me lembro, sim. Isso é mesmo importante? Muito importante. Sabia que ao dar o seu like no vídeo, você ajuda a divulgá-lo e fazer com que outras pessoas o assistam também? Como assim, Elo? Dar like, que é esse sinal de joinha, é uma forma de dizer que você gostou do vídeo. Ao receber muitos likes, o YouTube entende que o nosso vídeo vai interessar a mais pessoas e mais pessoas vão conhecer as mensagens, louvores e outros conteúdos que estão no canal. Os compartilhamentos ajudam a impulsionar o conteúdo e alcançar milhares de vidas. Puxa, vou dar o like sempre a partir de agora. É isso aí, Guga. E vocês, meus irmãos, costumam dar like nos vídeos da nossa igreja? Faça isso e ajude a espalhar os conteúdos da Igreja Cristã Maranata e edificar muitas pessoas. E aí, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, o YouTube pode notificar você sempre que tiver um vídeo novo. É isso aí, Guguinha. E se você quiser enviar um culto ou um louvor para um familiar ou amigo, é só clicar no botão compartilhar e depois em copiar o link e ele já fica pronto para você colar no WhatsApp. Simples e fácil. Mas, Guguinha, se eu quiser rever uma aula das crianças ou ainda ajudar meu vovô a assistir a EBD da semana, como eu faço? Elô, é muito simples. Quando você acessa o canal, você vai em playlist e lá está organizado pelos dias da semana, EBDs, programa Anunciando o Evangelho Eterno, aula das classes e até os louvores de crianças e da igreja.
Guguinha, eu não sabia disso. Que legal! Agora fica muito mais fácil encontrar. E você ainda pode usar a busca e digitar o que você quer procurar, Elo. A gente não perde nada. Irmãos, para contribuir com o crescimento e a expansão do canal da Igreja Cristã Maranata, faça cada um a sua parte. Evite criar canais abertos e postar conteúdos em suas contas particulares. Muito bem, Elo. Se cada um contribuir, nossa comunidade no YouTube vai ficar cada dia maior e mais forte, para a honra e glória do Senhor. Amém, Guga! A paz do Senhor Jesus, irmãos. Até a próxima.